O líder dos líderes. Quem é o líder dos líderes? Estamos falando aqui da liderança do reino de Deus, daqueles que são líderes dentro do reino de Deus. Muitos líderes não entendem isso. Pensam que foram chamados por Deus para desempenharem as suas tarefas da sua maneira, do seu jeito e modo. Fazer como melhor achar. E não é assim, pois Deus chamou essas pessoas para serem líderes, mas líderes submissos à sua vontade, para fazerem as obras que estão no coração de Deus e não no dos homens. Mas para isso é necessário que se saiba essa verdade, de que há um líder sobre todos os demais líderes, e que muitas vezes em nossos dias não é obedecido, é deixado de lado, mas isso está errado. Por isso essa mensagem aqui, para clarear o entendimento verdadeiro contido na palavra de Deus. Primeiro, o reino é de Deus. Veja bem, o reino é de Deus. Então, Deus é o cabeça. O Senhor Jesus é o rei. O Pai está no céu. O Filho está à direita do Pai. E o Espírito Santo está na terra, junto com os seres humanos, pois foi assim mesmo que o próprio Senhor Jesus disse que aconteceria. O Espírito Santo desceu, e ele continua aqui na terra, até o dia que a igreja subir aos ares, ao encontro de Jesus. O Espírito Santo tem a missão de fazer a obra do Pai aqui na terra, entre os homens. Porque a palavra de Deus diz que é ele, e somente ele, o Espírito Santo, que conhece o coração do Pai. Portanto, ninguém mais pode revelar o que está dentro do coração de Deus, mas somente o Espírito Santo. Portanto, a função do Espírito Santo é liderar a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Veja bem, a função do Espírito Santo é liderar a igreja do Senhor aqui na terra, porque só ele sabe o que é melhor e o que é para ser feito. Só ele sabe o que é melhor e o que é para ser feito. Muitos homens pecam por não fazerem isso, ou seja, por não buscarem a direção do Espírito Santo para os seus ministérios e vidas. Portanto, se você é um líder, se coloque na posição de submissão ao Espírito Santo de Deus, porque verdadeiramente o Espírito Santo é o líder dos líderes, para a glória de Deus. Se você quer ser um líder que agrada a Deus, então obedeça e faça a vontade do Espírito Santo. Faça como Jesus, que em tudo era guiado pelo Espírito e conseguiu assim cumprir e fazer a vontade do Pai. Amém? Então aí está esta mensagem, mostrando que todos aqueles que são líderes, todos aqueles que foram chamados, sejam para serem pastores, líderes de ministério, seja qual for a liderança, no reino de Deus, todos devem buscar a dependência do Espírito Santo. Muitos pensam que Deus chamou e agora eu vou fazer do meu jeito. Eu sou um pastor, eu sou um líder e vou fazer. Não, eu faço assim, eu digo isso, né? Porque Deus me colocou aqui para mim administrar. Tá errado, tá errado. Deus não colocou ali você para administrar do seu jeito. Deus colocou você nesse ministério, nessa liderança, mas para você administrar da maneira de Deus. E como que você vai descobrir, como que vai ser da maneira de Deus? Você vai buscar, através da sensibilidade, a voz do Espírito Santo. E pela direção do Espírito, você vai então conduzir, seja aquela igreja, né, seja aquele rebanho, aquela obra de liderança, você vai conduzir sempre buscando no Espírito, sempre consultando o Espírito Santo, sempre fazendo tudo conhecido diante do Senhor, como a própria palavra diz para a gente assim fazer, né? Então, somente assim nessa dependência ao Espírito, você vai, né, fazer a obra. E aí é isso que essa mensagem quer mostrar, que infelizmente muitos hoje estão fazendo a sua própria na carne. Às vezes pastores, pessoas até mesmo já de longa data que são pastores, e fazendo na carne, né? Falando coisas na carne, agindo na carne, fazendo obras na carne. Por quê? Porque não estão obedecendo o Espírito Santo, mas estão fazendo a obra segundo a sua vontade, segundo a sua carne. E isso não agrada a Deus.
Por isso que um pastor de uma igreja, uma igreja que teve um crescimento muito rápido, né? Teve uma igreja lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, uma igreja da Igreja Brasa Viva, algo assim, né? Ela cresceu muito rápido. E aí um dia perguntaram para esse pastor, né, qual é o segredo dessa igreja ter crescido tão rapidamente. E aí ele disse que o segredo é seguir os passos do Espírito Santo. Veja bem a sabedoria desse pastor, né? O segredo é seguir os passos do Espírito Santo. Esse é o segredo. Se todos aqueles seguissem os passos do Espírito Santo para o seu ministério, para a sua obra, ali para a sua igreja, né? Com certeza, a igreja iria crescer, com certeza as almas, né, se voltariam, porque as pessoas precisam de Deus, as pessoas não precisam da carne. Quando as pessoas vão na igreja, elas precisam de Deus, elas precisam do Espírito Santo. Então aqueles que estão lá na frente, aqueles que são os líderes, eles têm que estar ali, apenas ser um canal nas mãos do Espírito Santo, um canal nas mãos do Espírito Santo. Se não for assim, é carne. E aí por isso que muitas pessoas vão na igreja, não gostam e ficam, e não sente nada, né? Tem os cultos, né, mornos, cultos sem vida. Por quê? Porque é pura carne, é homem apenas fazendo aquilo ali. E isso está errado, né? Culto, toda a obra de Deus tem que ser feita por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo tem que estar presente, né? O Espírito Santo tem que estar nessa obra. Assim vai causar vida nas pessoas. Assim realmente as pessoas vão se converter a Cristo. Assim as pessoas vão entender a palavra de Deus. Porque somente o Espírito Santo produz vida, né? A própria letra, a Bíblia, a letra mata, né? Então a Bíblia sem o Espírito Santo mata. O homem na carne mata. Então por isso devemos seguir essa mensagem e entender que o líder dos líderes é o Espírito Santo. E ele está aqui na terra, né? Ele está aqui na terra. Então nós temos que, quem é líder, tem que buscar ele, tem que consultar o Espírito Santo em tudo, antes de fazer qualquer coisa, e consultar o que Deus quer que seja feito. Qual é a obra? Qual é a vontade de Deus para aquela igreja? Qual é a vontade de Deus para, né? Que obra? E isso não é de uma vez só, é todos os dias. Tem que ser uma consulta diária, tem que ser uma dependência diária, tem que depender do Espírito diariamente. Como disse aquele pastor, né? Seguir os passos do Espírito Santo. Ou seja, hoje o Espírito Santo diz, faz assim, então faça. Tem que seguir os passos. E aí, com certeza, vai ser uma obra abençoada, uma obra que agrada a Deus. Né? Uma obra onde o Espírito Santo vai estar presente, onde o Espírito Santo vai ser realmente o líder. E, infelizmente, hoje, em muitos lugares, o Espírito Santo não é o líder. Quem está liderando é o homem, né? Ou a mulher. E isso está errado. Isso, né? Isso com certeza. E vão se ver com Deus, né? Quem assim está fazendo na carne a obra de Deus, vai se ver com Deus. Isso é um pecado muito grave, porque o reino de Deus, é o nome do Senhor que está ali em jogo. E as pessoas estão fazendo na carne, isso é gravíssimo. Isso é fogo estranho. No passado, Deus, dois homens que ofereceram fogo estranho, quem conhece a Bíblia sabe, eles foram, né, mortos por Deus na hora, né? Eles foram consumidos pela ira de Deus, porque ofereceram fogo estranho ao Senhor. E aqueles que estão, né, fazendo hoje de maneira sem a dependência do Espírito, que estão fazendo na carne, na verdade, pode-se dizer que também estão oferecendo fogo estranho. Então, com certeza, Deus está vendo. E a ira do Senhor, mais cedo ou mais tarde, vai chegar. Então, se eu digo para você, eu não estou aqui para condenar, mas eu estou aqui para dizer a palavra do Senhor, para que nós possamos pensar e refletir nessa palavra, e assim nos voltar para Deus e entender que nós somos, não importa se eu sou um pastor, se eu não sou, perante a Deus somos todas pessoas. Mas agora importa sim a função que Deus te colocou. E isso é um privilégio para você, Deus ter te colocado nessa função. Mas você tem que fazer isso com muita humildade na presença de Deus, com muita dependência, com muita submissão ao Espírito Santo. Você tem que entender que você está aí não para fazer do seu jeito, não para administrar com a sua inteligência humana, mas você está nesse posto, você está nessa função para seguir sim as orientações do Espírito Santo, para seguir sim as ordens e as direções do Espírito Santo e fazer, porque a obra não é tua, a obra é de Deus, né? Se a obra fosse tua, tudo bem, mas a obra é de Deus. Essa obra de Deus é o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que sabe o que realmente é o melhor, o que realmente tem que ser feito. Então tem que ser o Espírito Santo que tem que comandar e fazer essa obra.
né? Então, infelizmente, muitos estão pecando, porque não estão fazendo na dependência do Espírito, estão fazendo de qualquer jeito, estão fazendo a obra na sua vontade humana e própria, mas com certeza Deus está vendo, né? Por isso, essa mensagem é para dizer, seja dependente do Espírito, não faça nada sem depender do Espírito. Saiba que você está aqui não é para administrar e fazer as coisas do seu jeito, mas se você tiver um cargo de liderança, é para você buscar no Espírito e fazer sim as coisas que o Espírito Santo mandar você fazer. Se você fizer assim, você estará agradando a Deus. Então, essa é a maneira, pois o próprio Senhor Jesus, quando esteve aqui, a Bíblia Sagrada diz que ele foi guiado pelo Espírito em tudo. Ele foi guiado ao deserto pelo Espírito Santo, né? Em tudo ele foi guiado pelo Espírito, porque ele estava como homem natural. Então, ele nos mostrou que o segredo para a gente ter uma vida abençoada, uma vida de sucesso com Deus, o segredo é seguir o Espírito Santo. O segredo é estar sempre na comunhão com o Espírito Santo, é estar sempre seguindo o Espírito Santo. Jesus fez isso e teve sucesso, cumpriu a sua missão, né? Foi até o fim. Por quê? Porque o Espírito Santo estava com ele. E o Espírito Santo guiava ele. Só que ele deixava ser guiado pelo Espírito, né? E nós temos que, assim como o Senhor Jesus também, nos deixar sermos guiados pelo Espírito. Pois só assim, então, a gente vai concluir também a obra que o Senhor tem para as nossas vidas. Caso contrário, será tudo em vão. Caso contrário, será tudo em vão. Então, esta mensagem está aqui para nos abençoar e nos mostrar o quão é importante a dependência do Espírito. Que nós estamos aqui não para fazer do nosso jeito, mas para seguir, sim, as orientações e as direções e as ordens que o Espírito Santo assim nos dá para ser feito. Porque ele sabe o que é o melhor. Somente ele sabe o que deve ser feito. Portanto, se você é um líder, faça, né, da maneira do Espírito. A partir de hoje, se submeta ao Espírito Santo. Não faça mais do teu jeito, mas faça da maneira como Deus quer que faça. Da maneira como o Espírito Santo vai colocar para você. Busque ele, né? Busque, né, ter essa sensibilidade à voz dele. E com certeza, o que ele mais quer é abençoar a todos, inclusive você. Então faça isso. E se você quer mais mensagens, vá nesse site, aqui através desse canal, ali na descrição, e ali você clica no acesso, né, ao site de mensagens de vida. Deus é maravilhoso. E você vai ter muitas mensagens que vão poder abençoar você e aos irmãos, né? Você pode ali imprimir, você pode, né, enfim, mandar nessas mensagens, com certeza são mensagens abençoadas. Então, que eu compartilho de graça, foi dado de graça e é compartilhado de graça. Então, muito obrigado. A minha oração é que o Senhor Jesus, né, nos abençoe e que o Espírito Santo possa nos convencer e nos mostrar, enfim, fazer a sua obra em nós. Porque só quem convence é o Espírito Santo, né? Só quem realmente nos dá o verdadeiro entendimento é o Espírito Santo. As minhas palavras sem o Espírito Santo não produzem nada. Por isso eu oro para que o Espírito Santo possa produzir, através dessas palavras, possa produzir vida em você e vida abundante, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém?